Seja bem-vindo, Alexandre. Como disse, é uma honra estar ao seu lado, trabalhando e com absoluta certeza e convicção dos planos e resultados futuros que o Santos alcance a curto, médio e longo prazo. Mais importante é o planejamento e a planificação que nós estamos fazendo, que não é de um dia para a noite que um clube consegue alcançar os seus objetivos principais, que são as glórias e os títulos. Até porque o único possível que o Santos tinha, o Santos alcançou, que foi campeão brasileiro da segunda divisão. Esse nós fomos campeões. Era uma obrigação o Santos ser campeão. E o Santos foi campeão brasileiro. E agora caberá um novo desafio, que é nós estarmos reprogramando as atividades para que a alegria do torcedor seja mais uma vez dada, para que a gente consiga retribuir toda a confiança do quadro associativo em termos de resultados e títulos para as próximas temporadas. Bem-vindo, e Deus te abençoe, sucesso e conte sempre conosco. Bom dia a todos. Não tem como não agradecer as palavras e dizer que a honra é 100% minha. É um privilégio para mim como profissional, como uma pessoa que ama o que faz, um apaixonado por aquilo que faz, amo futebol desde criança, enfim, e estar aqui hoje no Santos, que é sem dúvida um dos maiores clubes do mundo, não do Brasil, do mundo. É a maior marca brasileira em todos os sentidos, e é uma honra para mim, uma satisfação enorme estar aqui, e tem dentro do meu coração muita energia e muita gratidão. Você citou o Cruzeiro, eu não falei do Cruzeiro depois que eu saí, pedi só essa licença para demonstrar meu orgulho e gratidão do projeto que foi feito, a gratidão ao Pedro Lourenço e família, carinhosamente chamado de Pedrinho, que é uma pessoa que eu tenho como família, uma gratidão enorme por ele. Acho que os objetivos lá foram alcançados, e em um ano de reestruturação, o Cruzeiro retornou o caminho do protagonismo, está em excelência, brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E aí veio a ligação, no primeiro momento, do Marcelinho, a qual vai a minha gratidão ao Marcelinho também, que foi bem insistente, ligou algumas vezes, foi a Belo Horizonte, e sem dúvida mostrou toda a paixão, toda a energia que é da família sua, que eu já te conhecia. Presidente, tem um respeito enorme por tudo que você já fez no futebol e vinha fazendo aqui no Santos, novamente, o resgate do Santos. E o Marcelinho passou toda essa paixão, e aí veio aquele brilho do desafio novo, do gigantismo que é a marca, do gigantismo que é o Santos, e a energia de querer contribuir e estar aqui junto de vocês. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditar no meu trabalho. Pode ter certeza que penso, respiro, durmo pensando no Santos, e quero transformar isso em coisas positivas aqui dentro. Obrigado a vocês também, né, a sala cheia. Esse momento é um momento de atleta, um momento de treinador, um momento sempre da relevância do presidente falar com vocês, e me sinto honrado de estar cheio aqui. Obrigado pela presença de vocês, e vou estar aberto aí a ordem aí que vocês determinarem. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Alexandre. Vamos iniciar agora com as perguntas. Pode começar, Ju. Aqui, Alexandre, Juliana Yamaoka do Lance, sucesso na sua trajetória. A gente sabe que uma das suas características fortes é essa questão, né, da montagem do elenco. A torcida do Santos teve a notícia, né, da permanência do Neymar ontem. Queria saber o que você pensa sobre a montagem do elenco para esse segundo semestre. A gente sabe de alguns nomes que já estão confirmados, né? Então queria que você desse esse respaldo para a torcida do que você espera com a montagem desse elenco para o segundo semestre, por favor. Olha, quando eu recebi o convite, uma das primeiras situações que eu analisei foi o elenco do Santos, né?
E com muita tranquilidade eu falo que o elenco do Santos é um bom elenco, como todo elenco do mundo, algum ajuste ou outro de necessidade, mas o que nós mais vamos pregar nesse momento é uma gestão humana. Existem bons jogadores que, com certeza, da chegada no início do ano, foram confirmado uma expectativa enorme em cima deles, e que, por um motivo ou outro, ainda está tentando se adaptar, tentando buscar essa confiança. Então, acho que nós precisamos muito resgatar alguns jogadores que aqui estão. Acho que esse é o maior trabalho no momento, que já venho fazendo desde o primeiro dia, juntamente com a comissão, e com muita calma fazer os ajustes. Eu queria dizer ao torcedor e a todos aqui que o momento é um momento de muita calma, tranquilidade, para a gente não trocar os pés pelas mãos, né? A gente está no meio de temporada, em que pese tem essa pausa, tem uma janela agora, mas a esmagadora maioria dos atletas que poderiam interessar o Santos já foram utilizados por mais de 7 jogos do Campeonato Brasileiro. As opções, elas são muito restritas a opções que estão fora do país, e aí a gente tem que ter o equilíbrio na questão financeira, da possibilidade do Santos. Então, nós não vamos fazer nenhuma loucura, nós precisamos ter a gestão priorizada dentro de um equilíbrio, dentro das possibilidades do Santos Futebol Clube, e pontuar algumas coisas que é o que nós estamos fazendo no momento. Reforçando que temos uma confiança muito forte no nosso elenco. Ontem tivemos uma grande notícia da renovação do Neymar, parabenizar o presidente, a todos que participaram, que sem dúvida vai ser um dos principais, já é um dos principais atletas, não do Santos, mas do nosso futebol. Então, acho que o Santos está bem servido e, obviamente, algumas coisas pontuais são necessárias e serão feitas. Matos, bom dia, Vitória Leite da ESPN. Você falou, aliás, o Marcelo Teixeira falou que você quis alguns dias, né, antes de se apresentar. Nesses dias que você teve, você conseguiu entender quais são os pontos principais desse seu começo de trabalho? Se puder dividir com a gente, você até falou de questões pontuais agora do elenco, por exemplo. Qual foi o seu diagnóstico aí para começar o seu trabalho como executivo no Santos? Eu acho que o ponto principal é essa gestão humana mesmo. Acho que a gente precisava colocar um pouquinho de resgate de confiança de atletas, funcionários, entender, e a primeira coisa que um profissional quando vem para o Santos é entender a grandiosidade do Santos. Eu já tenho aí quase 20 anos de profissão e fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas de fora do país, parabenizando pelo desafio no Santos, pessoas importantes de FIFA, UEFA, enfim, da MLS, enfim, pessoas que sempre estão no convívio e de maneira bem enfática, parabenizando por esse desafio aqui no Santos. Isso mostra o tamanho que é a marca, ou a camisa, tudo que representa o Santos para o futebol mundial, não só brasileiro. Então, assim, deu para ver que cheguei numa cidade muito gostosa, uma cidade em que as pessoas são muito receptivas, uma qualidade de vida muito boa, excelente, para ser sincero. Estou me sentindo em casa aqui muito rápido, até por isso, pela receptividade dos funcionários. Aliás, o Santos conta com um quadro de colaboradores excelente, né? Tanto é que o presidente deixou à vontade, basicamente, a gente só mexeu um pouquinho nas pessoas internamente, não em trazer pessoas, enfim, pode ser que uma coisa ou outra pontual, mas a confiança total em quem está aqui há muitos anos, no Santos, passando por vários momentos de dificuldade, de alegria, mas sustentando o Santos. Então, o Santos está muito bem aí nessa questão do quadro de colaboradores, funcionários, enfim, pessoas que amam o Santos. Isso é o principal para mim, né? Você tem que amar aquilo que você faz, você tem que amar a instituição e fazer isso com muita força para que as coisas andem no futebol. E aqui eu vi isso muito rápido. As questões técnicas, as discussões internas, né, com a comissão, enfim, isso aí, com o tempo, cada vez que a gente for tomando alguma atitude
um ou outro atleta que não vai permanecer, que é natural, né, para seguir um outro caminho, e um outro que chega, que também é natural, quando a gente tiver tudo organizado, tudo assinado, isso tudo vai ser passado pela comunicação. Mas eu digo que, sem grandes mudanças, acho que a principal mudança da mentalidade, de entender aonde nós estamos, e eu sei para onde eu vim, eu sei o que representa esse clube. Por isso, a necessidade de pensar grande, agir como grande, respeitar, mas, acima de tudo, exigir o respeito com o Santos. E isso vai partir, primeiro, interno da gente, de atletas, comissão, funcionários, meu, respeitando a grandiosidade, entendendo onde está, e aí sim a gente vai conseguir o respeito de todos e fazer o que o torcedor, acima de tudo, quer, que é um Santos protagonista. Matos, aqui atrás, Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo, bom dia. Matos, eu não sei se nesse teu processo de transição, nesses dias também que tu pediste, né, até chegar e começar a trabalhar, tu chegaste a participar de alguma forma de todo o processo de renovação do contrato com o Neymar, mas se não participou, imagino que tu estejas já bem por dentro. Havia a expectativa de que, de repente, essa renovação ela pudesse acontecer até o meio do ano que vem, muito pensando também na disputa da Copa do Mundo, de repente com alguns gatilhos de produtividade. Isso não aconteceu, uma simples renovação até o final do ano. Se tu pudesse nos esclarecer o porquê dessa decisão no momento inicial. E tem uma segunda pergunta, tu fala bastante sobre saber para onde tu estás vindo, né? Queria entender melhor essa tua troca. Tu sai de um projeto que tu mesmo disseste consolidado, é um time que claramente está brigando nesse momento pelo título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, e chega com uma missão de tirar o Santos dessa situação que não é boa nem em termos esportivos e também financeiros. Queria entender melhor em relação ao teu planejamento de carreira, pelo que passou essa tua decisão de agora. Obrigada. Obrigado a você. E tomara que não venha esse frio todo aí que você está esperando, né? Se der para filmar ela aí, né? Com toco, cachecol, faltou uma lupa ali. Já já, né? Então tá certo. Eu vou dizer que primeiro, sobre a mudança, a gente precisa, na vida, compreender o momento do novo desafio, né? Eu acho que o Cruzeiro foi um ano e pouco muito intenso, né? Com uma mudança de mentalidade, mudança de objetivo. Sair um ano para brigar para não cair, um ano depois está disputando liderança de campeonato com maneira efetiva, né, batendo aí os principais concorrentes naquele momento. Mudança de comportamento, de funcionário, de estrutura. E isso vem mentalmente muito forte no profissional. Então, assim, quando o Marcelinho, posteriormente o presidente, me ligou, ficou claro para mim que o meu dever estava muito bem cumprido e com excelência no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está em excelência, não só por mim, todos os profissionais que lá estão, alguns, inclusive, levados por mim, mas o Cruzeiro está em muito boas mãos e eu precisava desse desafio novo, de ter feito aquilo que eu fui contratado, muito bem feito, e agora precisava seguir um novo caminho. Isso fica claro para mim, depois de anos, trabalhando em quase 20 anos no mercado, a gente entendeu o momento que a gente já contribuiu e o momento que a gente pode contribuir em outro lugar, e o Cruzeiro está em muito boas mãos. Também não sairia se não soubesse que está em muito boas mãos, porque as pessoas hoje têm um trabalho, continua sempre um trabalho difícil, mas muito mais organizado e com muito mais assertividade de ser feito agora do que foi um ano atrás. E sobre o Neymar, que satisfação e honra trabalhar com ele, né? Eu que o conheço a família há bastante tempo. Claro que mantive contato antes da minha vinda, né? E até para entender da permanência, enfim. E eu vi o amor que o Neymar tem por esse clube, né? Conversando com ele, conversando com o pai. É impressionante o desejo que ele tem de ajudar e de contribuir e de fazer aquilo que ele tanto ama, que é jogar futebol, no Santos Futebol Clube. Um dos momentos que eu sei, e não foi a família que me disse, eu sei que, né, acompanho futebol, conheço pessoas que estão no futebol participando de grandes negociações
no mundo, e gostaria de falar para a torcida, que são, às vezes, alguns bastidores, que algumas pessoas podem saber, outras não, mas para entender essa relação do Neymar, da família do Neymar com o Santos. Quando o Neymar sai do Barcelona para o Paris Saint-Germain, e é pago a multa rescisória, se não me engano, 220 milhões de euros, há sempre aquela discussão do mecanismo de solidariedade, nesse caso, 5% de 220 milhões, são 11 milhões de euros, é muito dinheiro. E há sempre a discussão se há necessidade ou não de ser pago isso. E quando isso chegou no Neymar, chegou isso no pai do Neymar, eles imediatamente disseram ao Paris, não tem discussão, tem que pagar ou não tem negócio. E o Paris veio e pagou o Santos. Você entendeu, o Neymar lá já na Europa há muitos anos, entrando num projeto da grandiosidade que era, e mudou o patamar do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, depois do Neymar e outros, tentaram fazer isso com vários grandes atletas, como Ibrahimovic e tudo, mas a mudança de patamar do Paris Saint-Germain se deu com o Neymar. Se hoje o Paris ganhou a Champions League, por competência dos profissionais que lá estão, mas começou na mudança de mentalidade, de grandiosidade, quando o Neymar foi para o Paris. Mesmo assim, com tudo que estava vivendo na cabeça dele naquele momento, com o Torre Eiffel, com a imagem dele, com números, com mudança de país, com tudo que vivia, um pagamento de multa, o Neymar ainda teve o cuidado e a paixão de falar, está tudo lindo, mas se não pagar o mecanismo de solidariedade do Santos, eu não vou. Então, você vê que o amor dele é muito forte. E agora, sou um cara do mercado, essa renovação que eu recebi de mensagens de diretores, CEOs do mundo perguntando se o Neymar ficaria ou não, porque eles gostariam de contar com o Neymar, foi enorme a quantidade de clubes que pensavam, vislumbravam a possibilidade de contar com o Neymar, e ele calmamente disse, gente, eu não vou sair do Santos. O Santos não me quer, o Santos sempre vai querer o Neymar aqui. Então, assim, esse amor que eu sinto nos funcionários, nos profissionais do Santos, e que eu sinto na família Neymar, não só no Neymar, no pai, muitas vezes eles são cobrados com mentiras, com coisas que não tem nada a ver, e sentem bastante, mas o amor que eles têm pelo Santos que vai fazer o Santos resgatar o seu protagonismo. E a gente tem que ter a humildade de trabalhar muito para ajudá-los e muito para fazer o Santos ser o protagonista, que é o que o torcedor quer, o mais rápido possível. A gente sabe que não é tão rápido, mas a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. Matos, aqui, Carol Bernardi, TV Cultura Litoral. Você fala bastante de desafio, né? De estar aqui, de ser um desafio. E você, por um histórico, quando surgiu o seu nome, o torcedor ficou muito preocupado, mas ele monta elenco com muito dinheiro, com salários astronômicos, o que ele vai fazer no Santos, como que ele vai fazer no Santos? Então eu queria que você agora não falasse para mim, mas falasse para o torcedor como que vai ser esse desafio, montando um elenco sem salários astronômicos e gastando um dinheiro que aparentemente o Santos não tem. E aí aproveito para falar de valor. Tem algum clube hoje que deve para o Santos, desses últimos jogadores que foram negociados, John, Jair, esses que saíram, que deve para o Santos? Eu vou responder para você sim, para o torcedor, fazendo exatamente o que eu sempre fiz. Nós temos sempre, na nossa vida, todos nós, seres humanos, as pessoas vão criando, vão dizendo algumas situações e criando uma marca, vamos chamar assim, e que se ninguém para analisar os dados para entender que ela é exatamente o contrário. Se me permite, eu comecei no América, num momento que o América não estava bem como está agora numa segunda divisão. O América não tinha nem divisão nacional. Fiquei 7 anos num clube que estava com 7 meses de salário atrasado, não tinha estrutura, não tinha nada, foi para mim a minha universidade, né? Aprendi muito, sou muito grato ao América. E o América saiu sem divisão nacional para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Fui para um Cruzeiro, 2012, 13, 14, onde o Cruzeiro, depois de 25 anos, isso é público, né? Devia salários, etc., não tinha recursos para investimentos.
foi um case de sucesso, juntamente com todos. Depois para um Palmeiras, que vocês aqui de São Paulo lembram, quando eu cheguei no Palmeiras não tinha Crefisa, tinha o dinheiro do Paulo Nobre, que inclusive foi pago a ele, tinha muita vontade de trabalhar, não tinha estrutura, não tinha ninguém querendo ir para o Palmeiras de atleta, era uma verdadeira batalha contratar um jogador, e sim, com sucesso, com a organização, com a gestão, 3, 4 anos depois, o Palmeiras começou a ter grandes investimentos, como tem até hoje. Fui para um Atlético Paranaense, 2 anos de Atlético Paranaense, com muito sucesso, fomos vice-campeão da Libertadores, fomos campeão paranaense vivo depois de décadas, classificamos para Libertadores diretamente, enfim, fizemos a maior, até então, não sei se a do Estevam é maior agora, venda do futebol brasileiro, que foi o Vitor Roque, foi um case de sucesso, assim como vários outros jogadores que hoje estão espalhados, Coelho, Canoba, enfim. E o Atlético Paranaense com uma folha salarial de 5, 6 milhões de reais. Então, aonde eu quero chegar? Se você pegar o meu histórico, chegar aí é natural que um profissional seja contratado porque está em algum momento de dificuldade, porque senão não tem contratação, não tem saídas, não tem chegadas, enfim, de ter cases de sucesso, graças a Deus e a uma equipe de trabalho, nunca sozinho, conseguir cases de sucesso em todas as equipes que eu passei, e sair com um legado positivo, financeiro, títulos, estrutura, profissionais, se pegar todos que com muita dificuldade financeira no início, e o tempo as coisas foram se desenvolvendo. Então, sempre trabalhei de acordo com aquilo que o clube fornece, sempre, em todos os locais, e aqui não vai ser diferente. Até por isso que eu estou dizendo que nós vamos com muita calma, sem fazer uma revolução. O Santos já fez contratações e nós temos a obrigação, e me incluo nessa obrigação mesmo chegando agora, de fazer essas contratações darem certo, uma outra que não dá, aí sim no momento oportuno a gente vai fazer as trocas necessárias, mas o momento é de resgate dessas contratações, desses atletas que estão dedicando, e eu vi isso. Se a gente vê que não tem dedicação, é uma outra história, mas eu vi a dedicação, o compromisso deles muito rápido ali, e o resultado que já deu lá em Fortaleza, que é difícil ganhar do Fortaleza, conseguiu por causa da comissão, dos atletas, empenho, enfim, diretoria, enfim, funcionários. Então, vou agir da mesma maneira, que é dentro da realidade do clube. E dentro da realidade, otimizar, ser o mais assertivo possível, não extrapolar nada, porque a maior contratação que a gente pode ter é o pagamento em dia, é as contas organizadas, e aí sim, as coisas vão melhorando, o Santos vai mudando o seu protagonismo, vai mudando os seus objetivos, obviamente as receitas vão aumentando, e as coisas podem acontecer de maneira natural. Esse é o que eu sempre fiz em todas as equipes que eu fui, todas, sem exceções. Aliás, você vai lembrar um episódio que foi o Vasco, que cheguei, não foi bem daquilo que me falaram, eu fiquei 2, 3 meses, saí exatamente por entender que eu não ia conseguir contribuir ali no Vasco, e depois, não preciso dizer, todo mundo viu o que aconteceu, e as coisas caminharam para o outro lado, e eu sou grato muito àquela experiência, mas não era de acordo com aquilo que eu poderia produzir, por isso que eu fiquei pouco tempo e saí antes, eu não ia conseguir. Mas todas as equipes eu trabalhei com orçamento, dentro da realidade, dentro das possibilidades, dentro da autoridade que foi de presidente, no caso do Cruzeiro dono, que acordou, que falou sim, que falou não, e assim que eu vou fazer aqui no Santos, sem problema. Sobre dívidas, vou pedir para deixar bem interno isso, que não adianta a gente ficar falando, o fulano deve, todo mundo sabe que o futebol brasileiro, a esmagadora maioria das equipes, para não falar todas, deve alguma coisa, enfim, e o Santos não é diferente, o Santos tem algumas dificuldades, o Santos tem a receber de outras equipes também. Alexandre, bom dia. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. 2 em 1. De forma objetiva, o William Arão e Igor Vinícius são reforços do Santos. E a segunda que eu queria te fazer é a seguinte: o Santos iniciou essa temporada com um técnico, com um dirigente, trazendo um cenário, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, que ao torcedor criou uma espécie de ilusão.
falando que o Santos brigaria para G6, brigaria por Libertadores e tudo mais. E o Santos passou essa primeira parte do campeonato, praticamente toda ela dentro da zona do rebaixamento. Você fez um diagnóstico do elenco, você falou de reforços, falou, né, desse momento. O que o Santos vai almejar nessa temporada 25 a partir dessa segunda parte do campeonato, com todos os diagnósticos que você fez e com as possibilidades de reforços que você pretende trazer? Olha, sobre reforços, eu sempre aguardo, tá tudo acertado, assinado, já é público que do interesse, que a gente vem mantendo um diálogo ali com os atletas que foram avaliados e confirmados pela comissão técnica, dentro da realidade do Santos financeira, enfim. E são atletas que rapidamente demonstraram interesse total de vir, e só vão vir atletas que realmente respeitam e queiram estar no Santos. Não um atleta que, às vezes, tinha uma possibilidade, frustrou, e aí, não, esse atleta não interessa. Interessa a nós, atletas, que tenham possibilidades, mas escolham o Santos, né, de estar aqui, querer estar aqui. E é o caso dos dois, obviamente, que a gente não pode confirmar, porque ainda tem um processo para ser finalizado, e se tudo der certo, aí sim a gente vai confirmar de maneira oficial, através das nossas comunicações, enfim, tem que ser feito. Sobre os objetivos, um clube da grandeza do Santos sempre tem que pensar grande. Eu acredito que não estava aqui, mas como disse, mesmo não estando aqui, tem a responsabilidade hoje e me coloco junto. Então, o objetivo do Santos é sempre pensar grande. O Santos sempre tem que ter como objetivo estar brigando por coisas importantes dentro do campeonato. Claro que tem um processo, esse processo vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. O que nós temos que fazer e prometer é muito trabalho. Como eu já disse, eu acordo pensando no Santos, durmo, almoço, trabalho, falo no telefone, viajo, tudo em prol do Santos. Então, eu vou fazer de tudo para que a gente pense e consiga concretizar esse pensamento, os sonhos, os nossos objetivos, que é o Santos brigando na parte de cima e classificando para campeonatos internacionais e tendo protagonismo. É isso que a gente vai buscar fazer e é isso que a gente vai exigir de todo profissional que aqui dentro esteja. Alexandre Guido Bortolomazzi, do Baixada Esporte. Você falou que vai recuperar alguns jogadores que chegaram e não conseguiram executar aquilo que todo mundo esperava. Trabalhar para recuperar. É isso daí. E estão chegando alguns jogadores emprestados, né? Queria saber se você vai conseguir trazer, por exemplo, o Zanocelo. Qual será o futuro do Zanocelo no Santos? E a outra, você vai trabalhar mais com a base? O pensamento também é trabalhar mais com os meninos da base para poder reforçar o time de cima? 1000%. Eu acho que Santos e base andam juntos na sua história e essa essência nós vamos ter sempre. Até por isso o critério de calma nas contratações, porque primeiro sempre analisar o que nós temos dentro de casa, seja profissionais que estão na base e possam vir, sejam atletas. Então isso a gente vai estar sempre priorizando, que é o DNA do Santos. A gente jamais vai querer modificar aquilo que tão bem dá certo, né, por tantos anos. Sobre atletas que vão retornar, todos passam por um crivo técnico, né, daquilo que a gente tem e daquilo de características que possam não ser utilizadas aqui dentro, de acordo com aquilo que a comissão técnica pedir. E aí, no momento oportuno, se vai permanecer, se vai seguir um novo caminho, aí sim, quando tiver tudo ok, não publicamente, primeiro internamente, a gente vai passar cada um deles, enfim, dentro com respeito profissional e valorizando aquilo que a gente tem de ativos, que são os atletas que estão emprestados e são ativos do Santos, e a gente precisa ter muito respeito, muito cuidado com isso. Alexandre, Pedro La Roca, Energia 97 FM, Esporte por Esporte, muito bom dia, seja bem-vindo ao Santos. Ainda nesse assunto de categoria de base, queria voltar mais para a parte técnica, porque do time titular do Santos nos últimos jogos, apenas o Souza, da categoria de base, tem sido titular. A gente vê alguns atletas compondo o banco de reservas, mas às vezes com pouca oportunidade. Cito, por exemplo, na direita, o Santos hoje tem o Escobar jogando por ali, que é o lateral esquerdo, tem o Sherman com opção no banco de reservas. Queria entender se tu já teve essa conversa com a comissão técnica, se isso ainda vai ocorrer,
se isso vai ser uma imposição da gestão Alexandre Matos aqui na diretoria de futebol do Santos para a utilização de mais atletas da base. Isso porque, como já foi dito pelo próprio presidente, por você, o Santos hoje necessita, né, da venda de ativos, porque precisa de dinheiro e tudo mais. Como é que vai ser essa tua conversa com a comissão técnica e se na tua gestão isso vai ser uma imposição dentro do clube? Sobre a frase que você usou de venda de ativos, a gente primeiro precisa que esses ativos joguem pelo Santos, né? Precisa criar uma identidade no Santos e fazer sua história no Santos. Aí sim, dentro daquilo que o Santos entenda de valor, as coisas acontecerem, né? A nossa prioridade e a nossa imposição é que o Santos seja protagonista, né? Sobre quem vai escalar, quem vai determinar quem vai jogar, não é sempre comissão técnica. É óbvio que a gente tem a conversa e já tivemos, não só com a comissão técnica, como gestores, né, da categoria de base, como foi citado pelo presidente, o Gustavo, que hoje também está compondo o profissional, e a gente vê na possibilidade que esses meninos, eles sejam colocados, não em fogueira, mas de maneira organizada, fazer uma transição organizada, para que aconteça aquilo que acontece há tantos anos e muito bem feito, que são os meninos da Vila aparecendo e jogando pelo Santos, né? Então, a gente vai fazer isso de maneira organizada e sempre que tiver a possibilidade, aí sim, a exigência é que venha da nossa categoria. Por isso que o Santos, repito, não vai fazer nenhuma revolução. Primeiro que o Santos investiu muito em vários atletas que aqui estão, eles estão comprometidos e precisam dar resultado. Assim como eu tenho que dar resultado, assim como qualquer profissional do Santos tem que dar resultado, os atletas que lá estão recebendo e precisam dar resultado. E a gente vai passar a segurança e confiança necessária para que isso aconteça. Óbvio que um ou outro pode não acontecer, e aí no futuro a gente vai fazer as mudanças que precisam ser feitas. Nesse momento é isso. E com muita assertividade pontual, fazer algumas mexidas de vindas e saídas. E, obviamente, a prioridade aí sim é olhar, ter o olho e dar a oportunidade para nossos garotos, que a gente sabe que esse trabalho é necessário, é muito bem feito e está na essência do clube, e essa essência nós não vamos perder nunca. Alexandre aqui, Wagner, Frederico, tudo bem? Tudo bem. Dentre essas contratações pontuais que você disse que pretende fazer ainda nesta janela, havia um consenso geral de que o Santos tinha algumas prioridades de contratação para lateral direito, para zagueiro, né, para volante e para atacante, especialmente depois da saída do Verón e do Soteldo. Você concorda, depois de fazer sua avaliação no elenco, você concorda com isso, que essas posições são as posições mais carentes do Santos neste momento? Em relação à zaga especificamente, você fala em recuperação de jogador, como é que está a situação do Gil, né, que é um jogador que ficou afastado, né, por motivos particulares, havia também uma insatisfação dele, né, com a condição de reserva. Ele continua no Santos? Ele vai seguir no Santos? Ou ele pode sair? É até chata a resposta, mas é uma resposta tradicional. A avaliação interna a gente vai manter interna para a gente fazer o que tem que ser feito de maneira sem chamar muita atenção, porque quando você chama atenção, isso gera necessidade de maior recurso financeiro, gera competição, enfim. Então, a gente está atuando naquilo que foi avaliado pela comissão, naquilo que foi avaliado pelo presidente, aquilo que nesse tempo de diagnóstico também já dei minhas opiniões, e a gente está fazendo aquilo que é possível dentro da realidade do Santos, nós vamos fazer as atuações. Sobre atleta individual, o que eu posso falar do Gil é a carreira dele, que foi uma carreira brilhante, está sendo ainda, por isso ele está ainda em alto nível num clube do tamanho do Santos. Pensar o lado positivo, que é o Basso, né? Que é um atleta que eu conhecia pouco e nos últimos 3 jogos atuou e não estava atuando, né? E está sendo recuperado, e atuou bem. Aliás, o Santos, nos últimos 3 jogos, poderia ter ganho os 3 jogos, né? Ganhou do Vitória fora, ganhou do Fortaleza fora, e ganhar fora no nosso futebol brasileiro é muito difícil, ou seja, o Santos está criando sua identidade, aí mérito dos atletas, mérito da comissão, e o jogo com o Botafogo aqui, eu acho que é consenso comum que o Santos merecia ter um resultado bem melhor do que foi. Acho que o Santos está no caminho, recuperando os atletas,
dando toda a condição para que eles desempenhem, e aí encaixa o Gil nisso, todas as condições, e obviamente internamente as tomadas de decisões que vão acontecer, elas vão ser comunicadas com muita calma, no momento oportuno, principalmente com o profissional, sabendo primeiro o caminho que será seguido. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Santos. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Queria que você falasse especificamente sobre 2 jogadores, um que já foi confirmado a saída há um tempo, até que foi quase simultânea a sua chegada, que foi o Soteldo, que foi para o Fluminense, e sobre o Gabriel Veron. Na saída do Soteldo, qual foi a sua participação, a sua atribuição, ali a sua parcela, e sobre a do Gabriel Veron também, o que você pode falar para o torcedor do Santos da sua atuação nas 2 saídas? Começar pelo Veron. O Veron tem uma possibilidade, né? Ela só é confirmada quando está assinada e tudo. O Veron teve 2, 3 equipes que demonstrou interesse, a gente conversou com o seu empresário, conversou com ele mesmo, e tem um consenso que é o melhor caminho para ele dar seguimento na sua carreira, mas vamos esperar confirmar, né? Precisa das coisas estarem bem no papel, assinado, enfim. Aí sim a gente ter a certeza da saída ou da manutenção dele, caso não aconteça. Enfim. É um atleta que eu conheço há muitos anos, né? Eu tive a possibilidade do primeiro contrato profissional do Veron eu fazer lá no Palmeiras, e depois trabalhei com ele no ano passado no Cruzeiro. Tem qualidade, mas talvez seja necessário para ele mesmo, enfim. Sobre o Soteldo, quando eu cheguei já tinha essa proposta, e ela foi otimizada por todos, principalmente pelo presidente, Marcelo. Eu acho que foi a partir do momento que o Soteldo se colocou também no desejo de seguir para o Fluminense, eu acho que a obrigação nossa é otimizar de todas as maneiras possível o business, o negócio. Eu acho que foi muito bem feito, principalmente pelo presidente. Alexandre aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, seja bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Eu gostaria de fazer 2 perguntas também, a primeira relacionada ao período de negociação com o Santos. Você já comentou algumas coisas, principalmente relacionado às metas, mas o que foi apresentado do clube nas negociações e o que fez você vir para o Santos, ciente já dessa mudança de realidade, como você já apresentou? A sua duração de contrato também não foi anunciada pelo clube, não sei até quando você assinou com o clube, e queria uma avaliação sobre o trabalho do técnico Kleber Xavier até agora no Santos, porque essa mudança de gestor agora com você como executivo do Santos, gostaria de saber essa sua avaliação, por favor. Sobre a vinda, já disse muito, né? Mas é sempre bom repetir que representa o Santos, o futebol clube para o nosso país e para a instituição. O amor e o desejo e o brilho nos olhos do presidente e do Marcelinho, filho do presidente, que me passaram todo o projeto. E eu, como profissional, e eu acredito que a esmagadora maioria dos profissionais do futebol brasileiro tem o desejo de estar onde o nosso ícone maior, nosso rei, jogou, né? Pelé, né? E tantos outros craques, né? E agora nós temos o nosso príncipe, que é o Neymar, enfim. Então, acho que a cidade, a paixão dos profissionais, sabe, é encantador, e isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade e um objetivo pessoal muito forte de fazer as coisas darem certo e de participar aqui do Santos. Eu vim até o final da gestão do presidente, o contrato. A avaliação do Kleber, já conheci o Kleber e a maioria dos integrantes da comissão, como o César, o Fábio, já tinha conversado com o Matheus também por telefone, enfim. Eu acho que o currículo deles fala muito por eles, né? São profissionais aí de 2 Copas do Mundo, mega vitoriosos, impressão excelente, um diálogo fácil, objetivo, com muito conhecimento técnico, muito conhecimento tático, e naquilo que eu puder ajudar, né, da minha experiência, da minha vivência, daquilo que foi feito, de acertos e erros na minha carreira, estou tentando ajudá-los da melhor maneira possível, sem oposição de nada, muito pelo contrário, uma troca constante de experiências, de ideias em prol do Santos. E assim que nós vamos fazer. E em questão de resultado, me basei muito nos 3 últimos jogos, onde o Santos foi muito bem, conseguiu resultados,
e talvez no jogo que melhor jogou não conseguiu, né, que foi uma avaliação muito, muito forte, que o Santos merecia ter ganho o jogo do Botafogo, foram aqueles detalhes que o tempo vão resolver, e o Santos vai ficar cada vez mais sólido, e que a gente tem um potencial muito grande, junto dos atletas, junto da nossa diretoria, que é muito séria, fazer com que as coisas caminhem bem, é isso que a gente espera. Alexandre aqui, Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins, seja muito bem-vindo ao Santos. Também são duas questões. A primeira é se já dá para confirmar que a partida válida pela 14ª rodada entre Santos e Flamengo será disputada no Morumbi. E até seguindo essa linha, até o final do ano o Santos tem 26 partidas para disputar, 14 como mandante, 12 como visitante. Dessas 14 partidas, eu queria saber qual a sua visão sobre atuar aqui na Vila ou fora na capital, ou até fora do estado, e se já existe um planejamento, precisam jogar uma a cada 2 fora da Vila, uma vez por mês, não jogar e só atuar aqui dentro do estádio, enfim, como você enxerga essa questão? Eu vejo assim, atuar contra o Santos em São Paulo e aqui em Santos, seja onde for, e já está claro isso pelos recordes que a torcida do Santos bateu em todos os estádios de São Paulo, capital, é jogar em casa, né? E nós queremos jogar em casa. Não tenha dúvida que nossa prioridade, porque você perguntou fora do estado, né? Prioridade sempre em casa. É óbvio que por várias questões, às vezes jogar um jogo ou outro, enfim, até por equilíbrio financeiro, ou pela marca do Santos, que é muito grande, e tem torcida no Brasil todo, o Santos atuar em algum outro estado, tem a possibilidade, mas a gente ainda está no processo de avaliação interna da gente entender o que é o melhor para o momento, para o jogo, alguns compromissos já feitos pelo nosso presidente de atuar em algum outro local, seja no Morumbi, enfim, como foi no Allianz Parque, a torcida do Santos batendo recorde, como já bateu recorde em Itaquera, como no Morumbi diversas vezes, enfim. A gente, onde tiver, a nossa torcida vai fazer o que ela faz, e eu que atuei tantas vezes contra, sei quanto é difícil jogar contra o Santos dentro de casa, na Vila, e nos estádios da capital, enfim. Então a gente está muito confortável em ter a nossa torcida, e a nossa torcida é o nosso maior aliado, é o nosso maior patrimônio. O Santos existe por causa da sua torcida, ela que carrega o Santos, independente do momento do Santos, como foi feito ano passado, onde o Santos precisava muito dela, e ela teve presente, como teve presente lá em Fortaleza, bem numerosa. Eu acho que a gente, nesse ponto, está muito tranquilo, e aonde for determinado, pelas circunstâncias, pelo equilíbrio, por tudo que a gente precisa, o Santos vai estar muito bem junto da sua torcida. Ainda estamos analisando, e no momento oportuno, na hora que tiver a tomada de decisão, a gente vai comunicar. Matos aqui, Alexandre Oliveira do TV Record, bom te ver de novo. Bom, Xará, tudo bem? Tudo jóia. Matos, o presidente falou, né, que o Santos vai estar sempre aberto ao Neymar, né, tudo que ele representa dentro e fora de campo. Nessa vinda dele, dentro de campo, até pelas lesões, o rendimento não foi o esperado, acho que nem dele mesmo, né, foram poucos jogos, poucos gols. Mas fora de campo, o presidente falou que ele representa muito. Eu queria que você explicasse o que é essa representatividade que o Neymar tem, esse fora de campo, e quanto que a figura Neymar reflete no seu trabalho, né, para poder deixar o Santos mais forte. Obrigado. Obrigado você, bom te ver também. Você sabe que o Neymar, ele gera expectativa por tudo que ele representa. Então, quando fala que o Neymar ainda não produziu aquilo, mas se você analisar, o Neymar tinha 1 ano e meio que não jogava. Então, assim, se você analisar friamente, está tudo acontecendo meio que da maneira que iria acontecer, né? Ia ter ainda um processo de adaptação físico, de ritmo de jogo, poderia acontecer uma lesão ou outra, porque 1 ano e meio parado, qualquer atleta fica no risco de ter uma lesão novamente, muscular, e tem que dar um tempo, tem que ir se fortalecendo. Então, assim, ele, dentro da questão física, mais ou menos o que iria acontecer. Talvez a gente
por ser o Neymar, exigiu que ele chegasse e resolvesse logo, começasse a jogar demais, né, e a gente sabe que não é assim, né, tem a questão biológica dele como ser humano, né. Agora, é um gênio, que a gente sabe que está dedicando muito agora nessa parada, dedicando muito, e às vezes as pessoas só querem ver aquilo que interessa, que é polêmica, etc., né? Não todos, mas a gente sabe disso, mas na verdade o Neymar está dedicando muito, o Neymar priorizou ficar aqui no Brasil e dedicando muito, tenho conversado com ele, ontem mesmo conversei com ele 2, 3 vezes, e ele quer muito ter essa sequência, e na sequência fatalmente será o Neymar que nós todos conhecemos, sendo decisivo, sendo um gênio, sendo um atleta de alto nível, um dos maiores do mundo dos últimos anos, e sem dúvida, no Santos e para a nossa seleção é muito importante o Neymar conseguir novamente isso, repito, não só para o Santos, mas para a nossa seleção é importante o Neymar estar bem, e ele quer muito isso, eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir isso, e a importância dele é tudo que ele traz para o Santos, seja de recurso financeiro, técnico e visibilidade, né? Quando a gente entra em contato com um atleta, um representante, ele sabendo que o Neymar está aqui, o desejo de independente da idade do atleta, parece um garoto que quer estar perto, quer estar junto, quer jogar, quer conhecer, quer conviver, e esse desejo passou por mim, né? Também no momento de pensar, quero estar ali com isso, Neymar, mas quero trabalhar com ele, ter a honra de participar um momento da carreira daquele que, sem dúvida, nos livros de história, vai estar como um dos maiores gênios do futebol brasileiro e do Santos Futebol Clube. Última pergunta. Bom dia, Alexandre, bem-vindo ao Santos, Lucas Barros do Diário do Peixe. Você já teve alguns dias para conhecer o clube e o seu antecessor aqui mesmo nessa sala falou que o Santos havia parado no tempo. E além disso, o Santos recebe algumas críticas por livre acesso ao CT de algumas pessoas. Nesses dias que você já viu do Santos, você realmente acha que o Santos parou no tempo? E sobre isso do CT ter livre acesso para algumas pessoas, o que você pretende para mudar? Olha, eu sempre tenho muito respeito com todos os profissionais, né, e não vai aqui nada de crítica, nada, são características, e as pessoas, elas não são melhores umas que as outras, elas são diferentes, né. Então, assim, quando você é diferente, você tem ponto de vista, você tem ideias um pouco diferentes, né. Eu falo por mim aqui agora, eu não estava aqui, não sei o que foi dito, como foi dito, o contexto que foi dito, mas eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com aquilo que eu vejo. Óbvio que tudo pode ser melhorado, evoluído, enfim, mas os profissionais que aqui estão são profissionais de alto nível, profissionais esses, a grande maioria que pegou o Santos em situações dificílimas e ajudou muito a sustentar o Santos, então a gente tem que até ser grato a esses profissionais, né, que muitas vezes tiveram dificuldade de recebimento de salário, o Santos vivendo sob muita pressão, tecnicamente o Santos vivendo com dificuldades, uma história muito negativa de uma segunda divisão, enfim, e esses profissionais dando duro, enfim, então acho que o Santos está muito bem servido, óbvio que as pessoas precisam estar sempre evoluindo, eu preciso estar sempre evoluindo, eu preciso estar sempre crescendo, mas eu estou muito satisfeito naquilo que eu estou vendo, o Santos preocupado na estrutura, né, acabei de conhecer o vestiário, os mais modernos que tem no mundo, não só aqui no nosso futebol brasileiro, a qualidade das pessoas, muito bom, o Santos pensando em construir centro de treinamento, construindo e melhorando muito a questão da categoria de base da estrutura física, pensando em melhorar sempre o seu hotel, então o que eu estou vendo é o Santos com essa preocupação, que o presidente disse isso aqui antes de mim, com profissionais excelentes,
e acima de tudo, apaixonados pelo Santos, eu insisto em dizer isso, porque quando você ama aquilo que você faz com muito mais energia, com muito mais foco, e as pessoas que estão aqui amam o Santos, então eu acho que as coisas vão acontecer, e eu vou respeitar muito todos os profissionais, e respeito muito todos que aqui estavam, e eu estou pegando um legado que eu considero positivo, e que eu vou, dentro das minhas ideias, com a ajuda de todos, sem fazer nenhuma revolução, sem ser nenhum inventor de nada, só colocar algumas coisas para que a gente juntos consigam caminhar com o Santos, mas o Santos com o seu DNA, com a sua cultura, com as suas ideias, respeitando e humildemente contribuindo.